E no seguimento, bem no seguimento da apresentação que nos acabou de fazer o professor Luís Cunha Miranda, é a altura de falarmos de futuro, de novos horizontes e de equacionarmos um novo programa prioritário. E quem melhor para o fazer do que a atual Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, a professora Helena Canhão, que penso que já está connosco e a quem eu vou chamar e a quem vou dar a palavra se me estiver a ouvir. Olá, doutora. Olá Marina. Como está boa? Bem-vinda. A palavra muito boa tarde. Eu espero que me ouçam bem. Eu ouço com algum eco, mas penso que me estão a ouvir bem. Eu, em primeiro lugar, queria, obviamente, agradecer à doutora Elsa Mateus e à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas a oportunidade para estarmos hoje aqui com este programa tão especial durante toda a tarde e cumprimentar também todos os palestrantes anteriores pela excelência das comunicações, dos debates e o Sr. Bastonário por receber-nos a todos na casa de todos os médicos, mas que também é de todos os profissionais de saúde e dos doentes. É sempre um prazer estar a colaborar em iniciativas da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que se tem distinguido, sem dúvida, por um trabalho imenso em várias áreas de apoio às pessoas com doenças reumáticas. O Dr. Luís Miranda, na sua intervenção anterior, já nos falou do Plano Nacional contra as Doenças Reumáticas que decorreu e existiu entre 2004 e 2014, mas eu queria falar-vos agora do Programa de Saúde para a Saúde Musculoesquelética, um programa de futuro, como disse a Marina Caldas, porque tem realmente algumas diferenças e seria um programa a desenvolver no futuro, 2022-2027, portanto um programa para já a 5 anos, para continuar, mas é um pouco diferente do anterior. Em primeiro lugar, porque nós queremos centrar o programa na saúde e não na doença. Nós temos um programa contra as doenças reumáticas e agora gostaríamos que o novo programa fosse um programa para a saúde musculoesquelética. O Programa Nacional contra as Doenças Reumáticas foi, sobretudo, um programa que esteve, apesar de haver várias parcerias, como foi dito há pouco, foi um programa liderado pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia em conjunto com associações de doentes e algumas instituições, nomeadamente académicas, mas este programa para a saúde musculoesquelética pretende integrar todos os players importantes nesta área da saúde musculoesquelética e, portanto, é um programa e uma proposta promovida não apenas pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia, mas também pela Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, pela Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, pela Associação dos Médicos de Medicina Geral e Familiar, pela APS-REUMA, que é a Associação dos Profissionais de Saúde que lidam e se interessam pelos doentes com patologia reumática e também pelas associações de doentes de doenças reumáticas e nomeadamente pela Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. Portanto, o âmbito e os proponentes são um grupo maior do que anteriormente e um grupo muito mais abrangente, porque a palavra aqui é saúde, como eu já disse inicialmente, portanto vamos desde a prevenção ao diagnóstico precoce, ao tratamento, à reabilitação e depois à elaboração de políticas públicas e com toda a relação com a sociedade e com as instituições, nomeadamente
públicas e governamentais relacionadas com a saúde, mas não apenas com a saúde. O componente social nesta área das doenças musculoesqueléticas também é um componente muito importante, não só em termos de apoio, como apoio técnico, por exemplo, como também de apoio ao doente reumático ao longo da vida e depois às pessoas mais idosas, que, como sabemos, a idade só por si é um fator de risco independente para a patologia musculoesquelética e muitas vezes, quando estamos a falar de idosos, estamos a falar não só de componente de saúde, mas também de componente social. O Dr. Luís Miranda já explicou que nós temos em Portugal um Plano Nacional de Saúde e que depois, dentro do Plano Nacional de Saúde, há vários programas. E estes programas são programas mais específicos de áreas, a saúde mental é um deles, o Programa Nacional para a Alimentação é outro, e aqui o Programa para a Saúde Musculoesquelética é o outro programa integrado no Plano Nacional de Saúde que define a estratégia para a saúde habitualmente num período de 10 anos. Nós entre o ano 2000 e o ano 2010 vivemos a década do osso e da articulação da Organização das Nações Unidas e foi nesse contexto que foi desenvolvido o Programa Nacional contra as Doenças Reumáticas. Agora, entre 2020 e 2030, estamos na década do envelhecimento da ONU e, como eu já disse, a idade só por si é um fator de risco independente para o desenvolvimento de doenças reumáticas e doenças musculoesqueléticas, para maior fragilidade, para a osteoporose, para o desenvolvimento da osteoartrose, de lombalgias, de patologia periarticular, que são doenças que afetam quase metade da população. E, portanto, são doenças muito prevalentes, com uma alta carga de doença e que implicam custos enormes para a sociedade. Custos que nas pessoas com vida ativa, profissional, impactam na saúde, no trabalho, impactam no absentismo, no presenteísmo, no desenvolvimento da atividade profissional. Nas pessoas, enquanto indivíduos, impactam na qualidade de vida e também na sua autonomia ou na dependência de terceiros e depois impactam também na sociedade de várias formas. Por um lado, no consumo de recursos de saúde, por outro, nos gastos com reformas antecipadas, nos gastos com baixas, quando há a necessidade de faltar ao emprego, nos custos também económicos relacionados quer com medicamentos, quer com a reabilitação, tratamentos de medicina física e reabilitação, quer com próteses, por exemplo, no caso de ser necessário executar cirurgias ou colocação de próteses, e depois também todos os custos para os cuidadores, porque quando um doente com patologia musculoesquelética ou um idoso que cai, que tem osteoporose e cai, sofre depois de uma fratura, habitualmente necessita, porque deixa de ser autónomo, do cuidado de terceiros. E, portanto, como nós vemos, toda a sociedade é implicada e o que se pretende com este plano para a saúde musculoesquelética é diminuir a carga global causada pelas doenças reumáticas e musculoesqueléticas em Portugal, nomeadamente pela grande prevalência que estas doenças têm e por atingirem quase toda a população e, sobretudo, quando falamos de população idosa, é mesmo quase toda a população. Como nós vivemos cada vez mais, tem havido um crescimento da patologia musculoesquelética e se nós fizermos uma boa prevenção, diagnosticarmos atempadamente e tratarmos adequadamente e investirmos mais na reabilitação, vamos potenciar a diminuição de procura
de recursos de saúde, de procura de gastos também no componente social e, portanto, vamos ter muitos ganhos em saúde, não só a nível do indivíduo, como a nível de todo o sistema e a nível de sociedade. Os objetivos específicos deste programa de saúde musculoesquelética serão, por isso, o de prevenir o desenvolvimento das doenças reumáticas musculoesqueléticas através de intervenções que sejam ajustadas aos fatores de risco que são modificáveis e que são comuns, e já foi falado do sedentarismo. O Tiago e a Marta falaram bastante também de comportamentos, de patologia mental e de como promover estilos de vida saudáveis e que devem ser baseados, querem a alimentação saudável, a atividade física. A Ana falou da utilização de tecnologias e com tudo isto nós podemos prevenir e melhorar a saúde musculoesquelética. Mas, por outro lado, também é preciso melhorar os cuidados de saúde que se oferecem aos utentes que têm esta patologia e, sobretudo, priorizar o diagnóstico precoce, a intervenção cada vez mais personalizada, a referenciação adequada e monitorizar as pessoas ao longo do tempo e, mais importante do que tudo, garantir equidade e acessibilidade a todos os cidadãos. Nós precisamos que os cuidados de saúde, os cuidados sociais, o apoio social seja cada vez mais acessível a quem deles precisa. E depois há outro aspecto fundamental que é a integração de cuidados e esta integração passa por integrar de uma forma vertical os vários cuidados e aqui os cuidados de saúde primário são fundamentais, com todos os profissionais de saúde envolvidos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, médicos de medicina geral e familiar, fisioterapeutas e todo o apoio que os cuidados de saúde primário podem dar a estes doentes, mantê-los o mais tempo possível em casa, sem necessitarem de serem, por exemplo, institucionalizados em lares, e fazer esta integração vertical com os cuidados secundários, que são os cuidados hospitalares, e depois com cuidados terciários e também com a reabilitação. E ao mesmo tempo que temos que fazer esta integração vertical, temos que fazer uma integração horizontal, ou seja, nós só conseguimos tratar bem, prevenir bem e, sobretudo, prestar melhores cuidados e dar melhor acessibilidade e se estivermos integrados em equipas que sejam multidisciplinares, interdisciplinares, em que as várias áreas do saber e dos cuidados estejam a trabalhar em conjunto, também com os familiares e tendo sempre o doente no centro. E dizer isto não é apenas dizer por dizer, é porque nós temos que tratar cada indivíduo de uma forma individualizada, mas sabendo o que é que, e conhecendo e sabendo quais são as necessidades de quem está a ser cuidado, o que é que essa pessoa precisa, o que é que impacta mais a sua qualidade de vida, e por isso é preciso integrarmos os cuidados, termos equipas multidisciplinares e trabalharmos cada vez mais uns com os outros para os doentes reumáticos, para as pessoas mais idosas e para os cidadãos e a sociedade em geral. E, portanto, eu penso que a única coisa que ainda não disse, e queria acabar falando da pandemia. Nós estamos agora novamente com um crescimento, mas passamos estes 2 anos numa situação muitas vezes de confinamento, em que as pessoas estiveram retidas em casa, em que aumentou muito o sedentarismo, em que se perdeu massa muscular, em que se perdeu massa óssea, onde muitos idosos perderam a autonomia, onde os doentes com patologia reumática viram a sua condição física deteriorada, onde a saúde mental também sofreu imenso com este confinamento, com o isolamento, com a solidão, e isso
tudo isto tornou ainda mais premente a necessidade de investirmos na saúde musculoesquelética. E, portanto, dizer-vos a todos que precisamos de programas, de mais programas na Direção-Geral de Saúde, que eles funcionem. Já ouvimos o Dr. Luís Miranda dizer que o programa que existiu antes não foi ainda totalmente cumprido, portanto temos muito trabalho pela frente, temos que trabalhar todos juntos e trabalhar todos para o bem comum. E por isso esperamos que o programa de saúde, para a saúde musculoesquelética seja uma realidade agora nos próximos anos e esperamos trabalhar com a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas cada vez mais, com a APS Reuma, com todas as sociedades médicas, com a Ordem dos Médicos e com todos os cidadãos. E muito, muito obrigada pela oportunidade para estar aqui neste fórum e para falar para todos vós. Muito obrigada. Obrigada, Marina, também. Muito obrigada, professora. Não se vá já embora, que eu ainda preciso de si. De facto, muitos parabéns para já pelo anúncio feito relativamente ao programa de saúde para a saúde musculoesquelética. É muito importante perceber que juntou todo este naipe de entidades e de organizações à volta do mesmo. É de facto um programa ambicioso, digo eu. Não tem medo que ele não vá para a frente devido às questões políticas? Pois, nós temos sempre o problema de as doenças musculoesqueléticas são muito frequentes, são muito prevalentes, têm uma carga enorme, mas como não ameaçam logo diretamente a vida das pessoas, muitas vezes são relegadas e não lhes é dada a devida importância. Nós sabemos que tem um impacto imenso na qualidade de vida e nos custos em saúde, mas frequentemente as atenções estão mais viradas para as doenças que têm uma maior mortalidade, nomeadamente as doenças oncológicas e as doenças cardiovasculares, e às vezes esquecemos que viver mais é importante, mas viver com qualidade de vida ainda é mais importante e que, ou pelo menos é tão importante, e que viver com dor, viver com má qualidade de vida, viver numa cama, viver numa instituição porque se está dependente do outro é a pior forma de viver e, portanto, nós temos que investir na qualidade de vida e temos que olhar para os outros países que já conseguiram atingir ao contrário, que nós conseguimos atingir os mesmos anos de vida que eles atingiram e, portanto, já temos um tempo de vida médio igual aos países do norte da Europa, mas ainda nos falta atingir uma boa qualidade de vida, sobretudo nos últimos anos de vida. E é isso que temos de conquistar e é isso que fará de Portugal um país mais desenvolvido. É olhar para a qualidade de vida como se olha para os anos de vida. Portanto, eu espero que politicamente seja cada vez mais dado atenção às doenças crónicas não transmissíveis que não matam imediatamente, mas que impactam terrivelmente a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos, que somos todos nós. Professora, e diga-me uma coisa, temos a quantidade dos profissionais de saúde que precisamos para levar isto avante, ou vai juntar aqui também as autarquias, as escolas, etc., porque falou também em prevenção e nós sabemos que a nossa aposta em prevenção é muito, muito pequenina. Se calhar haveria aqui outro trabalho a fazer, não é? Sim, sem dúvida. Nós, quando falamos nestas ações, habitualmente falamos que há necessidade de uma quádrupla hélice, ou seja, nós precisamos sempre de reunir todo o componente que é o componente social que eu já falei, falar também do componente quer de academia, quer de cuidados de saúde, que é fundamental, as empresas, que são também muito importantes, e depois o outro componente que é o poder e as instituições políticas, e aqui vamos desde o Governo, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde e naturalmente o poder local, as autarquias, as juntas de freguesia, são
muito importantes para a implementação no terreno. E também o componente social que eu falei com organizações não lucrativas, que são muitas vezes a nível local e a nível regional fundamentais nas parcerias para a implementação destas ações, que se querem ser ações comunitárias e que cada vez permitam mais, como eu disse há pouco, que as pessoas vivam mais anos em sua casa, tendo apoios, por exemplo, apoios quer de alguém que vai do exterior a casa dar apoio, mas sem ser apenas alimentação ou vestir, mas também estimulação cognitiva, estimulação de reabilitação física, mas também apoios de adaptação, por exemplo, da casa, ter pegas na casa de banho, ter casas adaptadas, e isso só se faz com o apoio de todos. E em algumas autarquias há apoio direto aos cidadãos para adaptarem, por exemplo, as suas casas. O outro aspecto também importante, nós temos alguns apoios, por exemplo, cadeiras de rodas canadianas que existem em centros de saúde, mas não existe uma base de dados onde se saiba onde é que estão esses equipamentos. Por exemplo, se um equipamento é emprestado, uma cama articulada a alguém que está a necessitar desse equipamento e depois deixa de necessitar, ele pode existir num centro de saúde, mas depois fazer falta num utente de outro centro de saúde, e às vezes é difícil saber onde é que estão as camas articuladas, é difícil a comunicação. E aqui as plataformas tecnológicas podem também dar uma ajuda neste apoio. Portanto, há muito trabalho a fazer, e o trabalho tem de ser feito numa tarefa interdisciplinar, multidisciplinar, e com todos a trabalharmos para o bem comum, como eu disse anteriormente. E muito centrada na saúde de proximidade, não é, professora? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, professora Helena Canhão. Foi um gosto tê-la aqui no 24º Fórum de apoio ao doente reumático, e a tarde já vai longa, já estamos aqui, já não contei as horas, mas há quase 4 horas, doutora Elsa, portanto, ou se calhar já passou. A palavra é sua para a sessão de encerramento. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecer, em primeiro lugar, a todos os oradores e intervenientes que prontamente aceitaram o nosso convite e disponibilizaram a participar presencialmente, de forma remota, fazendo chegar as suas apresentações, e assim participaram e ajudaram a construir este 24º Fórum de Apoio ao Doente Reumático. Agradecer, sobretudo a si que está aí desse lado, a ver-nos, a ouvir-nos e a seguir-nos, que assim o continue e que possa rever com mais atenção qualquer pormenor que lhe tenha escapado. Nós estaremos sempre aqui ao dispor para aquilo que nós conseguirmos ajudar. Foi um fórum em que procuramos, sobretudo, focar-nos nos novos horizontes e como ficou aqui patente, também começar a pensar de outra forma, pensar positivamente no futuro, pensar de que forma é que podemos contribuir para que esse futuro seja melhor. E, sobretudo, como aqui nos deu o exemplo do programa para a saúde, sobretudo focarmos na saúde mais do que na doença, apesar de sermos doentes crónicos. Trabalhar para a saúde, trabalhar para estes novos horizontes, perceber o que é a saúde digital e quais é que são as suas implicações na nossa vida diária, na nossa relação com as instituições e nos cuidados em reumatologia, foi um dos nossos objetivos. Por outro lado, focámos também os impactos da digitalização no trabalho e também as necessidades de maior atenção à saúde ocupacional e, sobretudo, também a atenção a cuidados que devem ser mantidos quando passamos a trabalhar também a partir de casa. Falámos também da saúde mental, sobretudo, novamente aqui o foco na saúde e não na doença, e de formas como nós poderemos construir a saúde e ajudar a manter e a renovar a nossa saúde mental, apesar das ferramentas digitais e, sobretudo, também com recurso às ferramentas digitais para podermos promover a saúde mental. Encerramos este fórum com a necessidade de um programa para a saúde musculoesquelética, e aqui fica também o nosso compromisso
de continuarmos cada vez a fazer mais e melhor, com a sua ajuda, também com o seu apoio, mais e melhor para a saúde musculoesquelética e lutando pelo melhor para as pessoas com doença reumática. Mais uma vez, assim que fiquei a seguir-nos, uma boa tarde e aqui estaremos já a trabalhar para o 25º Fórum, que será no próximo ano, esperemos com outras condições, que aqui estaremos para nos adaptar, porque é isso que nós aprendemos na vida, enquanto temos uma doença crónica, às constantes adaptações e reformulações para o nosso dia-a-dia e para o nosso futuro. Novos horizontes, pensamos sempre e acreditamos sempre que hão de ser melhores. Boa tarde.